Olá, meus irmãos. Hoje vamos mais um vídeo do livro Vitória sobre a Depressão e o tema de hoje é arrogância. Vamos analisar esse termo arrogância. É um irmão enfermiço, uma alma em sofrimento. O arrogante, ele está em um pedestal de orgulho, de vaidade, de soberba. Ele, em sua conduta, prefere ser tirânico do que amar. Ele se acha acima de todos. Em suas condutas, em seus pensamentos, tenta impor o que ele acha que é certo. E quando não consegue, ele se coleriza, insulta e às vezes agride. O arrogante, ele só começa a mudar quando atinge o auge do seu sofrimento. Mas como é que isso acontece? O arrogante, quando ele é contrariado, ele se isola. Ele pode estar casado, pode ter filhos, mas o arrogante, mesmo tendo uma casa repleta de pessoas, ele se isola quando é contrariado. Se acha que a sua razão está acima de tudo, ao ponto de não acreditar em Deus, porque se acreditasse em Deus, é o mesmo que aceitar que há algo maior que ele, e ele não aceita isso. Então ele prefere colocar tudo a custo do acaso, que por sinal o acaso não existe. Isso é uma terminologia, uma expressão humana para justificar os seus próprios desvarios, suas próprias insensatezes. A arrogância, ela está nos mínimos detalhes. Quando um profissional se acha o melhor de todos, quando os pais se acham infalíveis na criação dos filhos, quando os filhos se revoltam, achando que os mais velhos são incompreensíveis, são incapazes de compreender o pensamento superior que ele tem. Quando o vizinho ou quando um colega de trabalho tem um comportamento que ele acha que é inaceitável, e que por mais que seja, ele não olha com indulgência. Quando o chefe impõe, humilha, subjuga como se fosse aquele trabalhador um escravo seu. E depois do seu companheiro fazer todo o trabalho, ele pega o resultado e diz: fui eu que fiz, porque eu mandei. Você só foi uma ferramenta da minha inteligência. Ele começa com esse tipo de pensamento. Mas quando o corpo chega no seu limite e passamos por plano espiritual, ele se vê isolado de tudo. Tendo por companhia
aqueles irmãos que pensam mesmo. Imagine dois arrogantes dialogando, um tentando impor o seu ponto de vista, impor seu pensamento como verdade absoluta. E nisso se compraz os seus algozes, aquelas pessoas e aqueles irmãos espirituais que querem o seu mal, a sua vingança, porque normalmente não somos nós que praticamos o erro, e esses irmãos só buscam a justiça pelo erro que nós fizemos. Isso não é diferente do arrogante. Então o arrogante, ele cai nessa malha fina da verdade. Pode ser fina, mas é inquebrável. É inquebrável porque ela sempre vem à tona. Não dá para mudar a verdade. Uma hora ela sempre vem. E quando nós oramos, então, quando nós temos essa compreensão da enfermidade, da arrogância que está nesse irmão, em vez de nos encolerizarmos e batermos de frente, fazemos uma oração por ele, buscamos os nossos bons sentimentos, evitamos as energias enfermiças da raiva, do rancor, do sentimento de desforra. Então nós nos libertamos disso e praticamos o amor, a indulgência. Em vez de olharmos as imperfeições, percebemos que esse irmão é doente e precisa de ajuda. E oramos por ele. Ele provavelmente não vai mudar de um dia para o outro, ou só com uma oração, mas aquela energia vai alcançá-lo e vai aos poucos enfraquecer a muralha de mármore ao qual ele se refugia, como se fosse uma criança presa num quarto escuro, com medo de ver a luz, com medo de sair daquela crisálida. Então, pensamos um pouco, quantas vezes nós nos fomos arrogantes com as pessoas que convivemos no nosso núcleo familiar, com os nossos parentes, com nossos colegas de trabalho, com as pessoas que andamos. Quantas vezes alguém chega conosco e pede uma ajuda financeira. Um morador de rua, quando chega conosco e pede um pedaço de comida, um pedaço de pão, uma moeda sequer para comer, nós nos enchemos de arrogância. Não, isso ele vai gastar com drogas, vai gastar com bebida, ele não vai gastar com coisa errada. Ou quando damos, Deus toma, ele me perturba mais. Quantas vezes nós caímos nessa arrogância? E isso vai contaminando o nosso psiquismo, danificando o nosso equilíbrio. E quando mal percebemos, já estamos depressivos e não percebemos com o porquê. Porque o arrogante, ele não gosta de ver a sua própria doença. Ele não gosta de ver e aceitar o próprio erro. É preciso que a dor possa abalar suas estruturas e assim, no auge dessa dor, ele buscar a saída desse sofrimento, e nessa busca ele vai se deparar com a verdade. No começo pode até se revoltar e negar
Mas a verdade vai ficar lá naquele consciente dele e vai mostrá-lo aos poucos que, olha, isso, ele vai começar a refletir sobre a sua vida. E vai dizer, realmente isso está batendo. Quantas vezes no nosso trabalho praticamos isso? Quando damos um comando para os nossos subalternos, ele porventura erra e diz, poxa, eu te avisei, é assim, 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 aprende comigo. Em vez de mostrar com amor, poxa, irmão, errou, tudo bem, vamos tentar novamente, para não errar de novo. Então, a arrogância é um resultado de vidas passadas que fomos tiranos. Tiranos na nossa família, tiranos na nossa sociedade, tiranos com nós mesmos. Então essa tirania, ela vem sempre disfarçada por arrogância. E assim, com esse tipo de ato, nós afastamos as pessoas que nos amam. Que chega um momento que não dá para conviver com uma pessoa assim, que nossa paciência tem limites, diferente do Cristo que nos ensina que a paciência não deveria ter limite, ela é infinita, mas para atingirmos ainda isso temos muito que trabalhar sobre nós mesmos. Então, a arrogância, ela tende a afastar. Então procure analisar a sua própria vida, tente ver os exemplos que você praticou de arrogância, tente ver a consequência desse ato, o resultado que ela ocasionou na sua vida. E quando você conseguir fazer isso, você vai descobrir com mais facilidade o outro lado, o outro caminho, que é o caminho do amor, da caridade, da humildade. E aos poucos, mesmo você não acreditando em Deus, você vai perceber que há algo acima de nós, que o acaso não existe, e que esse ser criou todo o universo e as suas leis divinas, que são imutáveis. Obrigado, meus irmãos, pela reflexão do dia. Tenham um dia de paz, de muita luz. Obrigado por tudo, gratidão e até a próxima.